Fala, pessoa querida, e aí? Rapaz, estou na área para mais um vídeo aqui nesse YouTube e hoje temos mais um trechinho de uma das lives que rola aqui toda semana neste canal. Galera, toda semana, quinta-feira, 7 da noite, aqui no canal, uma live para a gente revisar conteúdos de química, resolver exercícios juntos e se preparar melhor para a sua prova aí que está vindo, não? Importante isso. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nem live que eu possa postar ou fazer por aqui, né? Curta este vídeo aqui, ajuda bastante o vídeo, o canal como um todo. E também me siga no Instagram e no Facebook, porque lá eu posto muita coisa massa sobre ciência, sobre química, sobre educação, enfim, vai lá, vale a pena, beleza? E no mais, galera, é isso, né? Agora, parte do exercício, não é não? Bora! Indicadores de ácido base são ácidos orgânicos fracos ou bases orgânicas fracas, cujas dissociações em água geram íons que conferem à solução cor diferentes de conferida, a cor diferente da conferida. Indicadores de ácido base são ácidos orgânicos fracos ou bases orgânicas fracas, beleza? Cujas dissociações em água geram íons que conferem à solução cor diferente da conferida pela molécula não dissociada. Ah, então, aprendeu português, olha que lindo! Considere os equilíbrios de dissociação de dois indicadores representados genericamente por H-Ind e Ind-OH. Legal, bacana. Ué, show. Letra A. Qual desses indicadores é o ácido fraco e qual é a base fraca? Justifique a sua resposta. Aqui é bem de boa, né? Não sei, acredito que seja bem de boa. Qual que é nesse caso aqui? O ácido fraco é a base fraca. Qual que é? Vou colocar aqui, ó. Letra A. A gente tem o H-Ind e o Ind-OH. Perfeito, Duda. É isso mesmo. H-Ind é o ácido, tá? E o Ind-OH é a base. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe que o indicador 1 é o ácido e o 2 é a base? Perfeito! É isso mesmo, Duda. É exatamente isso. Gente, se libera H+, em meio aquoso, isso é muito importante, tá, gente? Muito importante. Em meio aquoso. Aquoso. Então, se libera íons H+, em meio aquoso, isso é um ácido. Se libera íons OH- em meio aquoso, isso é uma base. De arrênios, tá? De arrênios. Nós temos ao todo 3 teorias ácido-base. Assim, 3 mais comuns, né? Tem mais do que isso. Mas as mais comuns são 3 teorias ácido-base. A de Arrhenius, a de Bloch-Lowry e a de Lewis. Nesse caso aqui, a gente está falando da de Arrhenius. Beleza? Então, para Arrhenius, um ácido é toda e qualquer espécie que em meio aquoso libera íons H+. E para Arrhenius, uma base é toda e qualquer espécie que em meio aquoso libera íons OH-. E é por isso que o indicador 1 é ácido e o indicador 2 é básico. Beleza? Então, show. A letra B pergunta o seguinte: que cor deve apresentar uma solução aquosa de ácido clorídrico diluído quando a ela for adicionado o indicador 1? Por que a solução de ácido clorídrico mantém-se incolor quando a ela é adicionado o
o indicador 2 em vez do indicador 1. Que cor deve apresentar uma solução aquosa de ácido clorídrico diluído quando a ela for adicionado o indicador 1? Primeiro essa pergunta. Que cor vocês vão achar? Você acha que é? Vai ser mais azul ou mais amarelo? HCl diluído no indicador 1. Vai ser o quê? Azul ou amarelo? Façam as apostas. Eita! Ó, não sabe? Vamos lá. HCl em meio aquoso, ele vai ionizar. Lembrando, gente, ácido ioniza, base dissocia, tá? Ah, então tem diferença? Tem diferença. Beleza? Ácido ioniza, ou seja, você não tem íons antes, você vai formar íons. Base dissocia, ou seja, você separa os íons que já existiam antes. Ok? Então, ó, o HCl ele vai ionizar e vai formar os íons H mais Cl menos. Beleza? E aí, dá uma olhada. Princípio de Le Chatelier, tá? Quando você coloca o HCl junto com o indicador 1, você vai estar adicionando ao equilíbrio aqui, né, do indicador, H+, certo? Então, vai aumentar a concentração de íons H+ no meio. Beleza? E aí, o que acontece? O equilíbrio, ele tá de boa. Ele tá em equilíbrio. Ele tá suave na dele. O Huawei, show. Você mexeu, você provocou o equilíbrio. Você falou, ó, né? Você encheu o saco dele. O que ele vai fazer? Ele vai minimizar essa sua perturbação, tá? Eu brinco que o princípio de Le Chatelier nada mais é do que a lei de ação e reação de Newton aplicada a reações químicas. Exemplo. No caso aqui, você agiu sobre a reação. Você aumentou a concentração de H+, da reação, certo? Então, a gente tem mais H+ ali no meio. A reação, que está de boa, na paz dela, em equilíbrio, vai fazer o quê? Vai consumir esse H+. Então, vai favorecer a reação, a formação ali, ó, do H índio. Beleza? Então, a solução vai ficar amarelada nesse caso. Né? Ficar amarelada. Entendeu? Por quê? Porque você adicionou H+, vai ter excesso, então, de H+, e aí a reação, né, o equilíbrio, tende a consumir esse excesso de íons H+. Beleza? Aí formando o H-Ind. Beleza? Então, no caso, resposta, no indicador 1, né, o HCl vai ser amarelo. Dá pra ver aí, gente, amarelo? Tá meio claro aqui pra mim, não sei se dá pra ver aí. Entenderam? Então, o indicador 1 vai ser amarelo, né, com HCl. E aí, gente, isso serve para qualquer coisa. Quais são os fatores que afetam o equilíbrio? Nós temos pressão, que nesse caso não faz o menor sentido, porque a pressão só faz sentido com gases. Aqui a gente tem tudo aquoso, então não faz sentido nenhum falar de pressão aqui nesse equilíbrio, né? Nos dois equilíbrios, na verdade.
Mas a pressão é um fator que pode sim afetar o equilíbrio químico, né? Se tiver algum composto ali, um componente gasoso, a pressão pode sim afetar. Quanto maior a pressão, menor o volume. Então, se a gente tem dois volumes de gás no reagente e um volume de gás no produto, se aumenta a pressão, então tende a formar mais produto. Por quê? O produto tem menor volume. Beleza? Então, repare aí, hein? Ação e reação. Você agiu aumentando a pressão. E a reação química reagiu diminuindo essa pressão como? Diminuindo o volume dela. Sacou? A temperatura também é outro fator que afeta o equilíbrio químico. Mas aí a gente precisa de um dado, que é o valor da entalpia da reação. Se a reação é endotérmica ou se é exotérmica. Sacou? A gente precisa desse dado para a gente pensar em cima de para onde que vai o equilíbrio. Então, se a gente tem, por exemplo, uma reação exotérmica que libera calor, então se você adicionar calor no meio, né, se você aumentar a temperatura do sistema, a ideia dele é liberar essa energia. Então, é favorecer a reação exotérmica. Se você retira calor do sistema, né, se você resfria a reação química, que aí o equilíbrio tende a favorecer a reação que é endotérmica. Por quê? Para manter ali o equilíbrio, para aumentar a absorção de energia da reação. Beleza? A ideia é sempre ação e reação. Então, são as três coisas que afetam o equilíbrio químico: concentrações, temperatura e pressão. Beleza? E aí, a segunda parte da questão pergunta: por que essa solução de ácido clorídrico se mantém incolor quando a ela é adicionado o indicador 2? Né? Por quê? Dá uma olhada. Seguindo o mesmíssimo raciocínio, tá? Quando você adiciona HCl, né, com o indicador 2, você está aumentando a concentração de íons H+. Beleza? Então, você aumenta a concentração de íons H+. E aí, dá uma olhada. Quando você... Aí, aqui, ó, você tem H+, ele vai acabar reagindo com o H-, formando aqui, ó, a água. Beleza? Então, o H+ do ácido adicionado vai reagir com o H- o H- do meio, né, formar a água. Tá, mas o que isso tem a ver com o fato de ele ser incolor? Gente, onde é que tem o H- aqui no indicador 2? No produto. E aí, dá uma olhada. Lembra que eu falei? Ação e reação? Se você aumenta a concentração, a ideia é consumir esse excesso. Mas e se você diminui a concentração de algum componente do equilíbrio? A ideia do equilíbrio químico é formar mais desse componente. Sacou? Então, tudo é ação e reação. Você diminui a concentração de H-, a ideia do equilíbrio é favorecer a formação desse componente que está sendo consumido. Beleza? Se você adicionar mais componente, a ideia é consumir esse excesso sendo formado. Sacou? Então, por isso que o H-, que o HCl no indicador 2, ele vai ser incolor.
Porque você está diminuindo a oxidação de OH-, e aí vai favorecer a formação do OH-, para manter ali o equilíbrio. Beleza, gente? Dúvidas aqui? Estamos de boa?